Bom dia, queridos, graça e paz. Como nós temos comentado aí nos últimos domingos, nós estamos aproveitando esse primeiro mês do ano para revisitar alguns textos básicos, eu diria, né? Raiz, para que a gente possa iniciar esse ano com o nosso coração em bom alicerce. E hoje eu queria tratar com vocês um texto, queria que a gente começasse fazendo essa leitura de João 8, 2 a 11. Se você quiser seguir aí na tua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aqui na nossa projeção, sinta-se à vontade. Amém? Então, João 8, de 2 a 11, diz assim a palavra. Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Ou, como a maioria das Bíblias em português, inglês e espanhol dizem: vá e não peque mais. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para entender, ó Pai, a tua lição, os teus fundamentos, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é justamente esse: verdade sobre o julgamento humano e a graça divina. Algumas histórias da Bíblia nos confrontam, não porque nos mostram um pecado de alguém, mas porque revelam facetas do nosso próprio coração. Percebe isso? João 8 não é diferente, né? E é interessante que esse texto não começa falando da mulher pega em pecado, mas começa através de um grupo de religiosos, homens tidos como homens da fé, que ensinavam o povo, convencido de sua própria justiça. Sim, uma mulher é colocada no meio da cena, pedras são seguradas, a lei é citada e Jesus é provocado a agir. Mas, curiosamente, ao longo de todo esse texto que a gente leu, embora toda a narrativa, ninguém atira nenhuma pedra. E o texto, então, não nos impele a questionar apenas o que Jesus fez com aquela mulher, mas, sobretudo, em que papel eu melhor me encaixo nessa história. E eu queria que você pensasse nisso. Quem eu sou nessa história, ou como eu me encaixo nessa narrativa bíblica, nesse episódio. Não é uma parábola, é algo que aconteceu. Curiosamente, esse texto não está em alguns dos manuscritos, mas depois entenderam, todos os religiosos, os teólogos, né, entendem que é um texto realmente, um fato real,
E aí eles entenderam que o melhor local de colocá-lo era aqui nesse trecho de João, onde Jesus estava ali na festa dos tabernáculos, ele tinha falado, tinham tentado prender Jesus já, e os soldados que foram para prender Jesus ficaram escutando Jesus, ficaram de boca aberta, e voltaram de mãos vazias, e aqueles líderes religiosos que já tinham decidido acabar com a raça de Jesus, ficaram indignados, porque os soldados, que em tese eram cultos, eram homens preparados, também se dobraram aos lábios de Jesus, vamos falar assim, né? As palavras de Jesus, e voltaram falando: nunca ouvimos ninguém falar como esse homem, para a indignação dos supostos entendidos da fé, né? Então, com quem a gente se encaixa? Como alguém que observa a distância, talvez como as pessoas que estavam ali só escutando Jesus, ou como alguém que carrega pedras imaginárias no bolso ou na bolsa para serem usadas a qualquer momento que alguém fale alguma coisa que a gente julgue que, né, já estamos prontos para tirar pedra, ou como alguém que precisa desesperadamente ouvir: nem eu te condeno. Esse episódio da vida de Jesus nos apresenta verdades duras sobre o julgamento humano, mas também verdades libertadoras sobre a graça divina, vivida e de uma forma maravilhosa por Jesus. Jesus é como que se ele personificava a graça, né? Ele incorporava a graça, e nesse caso não foi diferente. Então, vamos começar pelas verdades sobre o julgamento humano. Então eu queria separar em duas partes. A primeira delas é justamente essa, as verdades sobre o julgamento humano. Como nós julgamos as pessoas? Como o mundo julga? Como aqueles religiosos julgaram aquela mulher? Vamos ver o que estava por trás disso. E nós vamos ver aqui algumas características, algumas verdades sobre esse julgamento. E a primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês é justamente esse. Ele é seletivo. O julgamento humano é seletivo. Ele escolhe quem expor. Interessante que a lei está lá em Levítico 20, 10, se você quiser, tem em outros textos também, mas Levítico 20, 10 diz que se o homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Deuteronômio 22, 22 explica: eliminem o mal do meio de vocês. Interessante a gente pensar, muito louco, né? A gente encarar a lei da forma que ela é, como ela foi colocada, mas dá para entender esse povo lá no deserto, caminhando, 40 anos ali. Se começasse a bandalheira, o negócio ia ser muito complicado. Então, parece que Deuteronômio fala de uma forma que dá para a gente entender pelo menos o conceito por trás: eliminem o mal do meio de vocês. Mas não é interessante, então, que aqueles homens tivessem trazido só a mulher? Só a mulher, né? Então, onde estava aquele homem? Será que era alguém que aqueles religiosos queriam preservar de alguma maneira? Infelizmente, não se pode esperar imparcialidade total em julgamentos humanos. Eu acho que a gente tem acompanhado isso pelas notícias, pela realidade no nosso país, não é? Imparcialidade talvez seja a última coisa que a gente consiga ver dos julgamentos humanos. Mas o julgamento também humano, uma da verdade do julgamento humano é que ele desumaniza. Ele busca desumanizar a pessoa, transformar a pessoa num caso ou num objeto. O versículo 3 fala que trouxeram a mulher, a gente pode entender que a força, ela não foi por vontade própria ali, ela foi carregada e a fizeram ficar em pé diante de todos. Ou seja, é como se não bastasse para ela a vergonha e a culpa que ela estava carregando por ter sido pega realmente em adultério, né? Mas ela precisava, para aqueles homens, ela precisava ser exposta em praça pública, né? Colocá-la lá na frente de todo mundo e querer uma posição de Jesus. Isso, logicamente, porque, e isso a gente tem visto na realidade
dos relacionamentos dos países hoje, né? Porque se você desumaniza o acusado, esse acusado pode ser abatido, pode ser anulado, você pode fazer o que quiser sem gerar uma comoção nas pessoas. Então essa é a parte da estratégia que a gente tem visto por aí. Será que não é exatamente isso que a gente tem visto nos nossos dias? E não só nos tribunais, na própria mídia, da forma como a gente mesmo de vez em quando trata uma pessoa. Aquele que eu gosto, eu trato bem, eu humanizo. Aquele que eu não gosto, eu tento desumanizar de todas as maneiras. Mas o julgamento humano também usa a lei como arma e não como espelho. Eu vou explicar esse espelho um pouquinho mais para frente, mas a lei como arma. E a lei aqui se tornou uma arma, neste caso, não para acusar aquela mulher, porque, vamos dizer assim, a lei era muito clara. Se ela tinha sido pega realmente em flagrante, como o texto nos faz entender, não tinha mais por que discutir o caso dela, né? Embora a lei não mandasse apedrejar somente as mulheres, mas ela realmente era culpada, não dava para escapar disso. Mas, na verdade, a lei foi usada como uma armadilha para acusar Jesus, de uma forma indireta, obrigando a se posicionar. E por isso que os versículos 4 a 6, eu vou trazer aqui, né, para a gente reler, diz assim: e disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, ou seja, né? Só mulher, o homem não. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Interessante que a Almeida, se você tem a Bíblia Almeida aí, fala que eles estavam fazendo isso para tentar Jesus. Estavam tentando Jesus pisar, escorregar, né? Então a lei realmente, a lei é lei, a lei dizia realmente isso, então eles não estavam errados, mas como a lei estava sendo usada? Que tipo de uso da lei eles estavam fazendo? Mas Jesus tinha sabedoria do alto, né? Então, só para a gente entender aqui, se Jesus, naquele momento, ele ficou com um dilema. Se ele concordasse com o apedrejamento, ele seria acusado de subversão contra os romanos, porque existia a lei, mas para que a lei judaica fosse cumprida com uma pessoa, eles tinham que buscar a aprovação dos romanos, assim como tentaram e fizeram com Jesus, né? Todos nós conhecemos a história de Pilatos. Então, mais ou menos isso teria que acontecer. Ninguém, portanto, nenhum judeu tinha direito, por exemplo, de apedrejar sem pedir autorização, sem avisar que aquilo iria acontecer, ok? Porque senão poderia ser visto como um ato revolucionário. Isso, então, de um lado, se ele concordasse, ele estaria mal com os romanos. E se ele discordasse, ele estaria contra a lei de Moisés e, portanto, poderia ser acusado pelo Sinédrio de herege, de alguém que não cumprisse a lei. Mas Jesus tinha sabedoria suficiente do alto, né, para sair daquela armadilha de uma forma brilhante, como ele acabou fazendo, e a gente vai ver isso logo, logo. Então, o que a gente ainda pode dizer sobre a verdade do julgamento humano? Esse que eu estou dizendo ali, ele não como espelho, é porque, na verdade, a lei, ela tem duas faces, né? Se você pega a lei e coloca a lei aqui, eu estou mostrando para você, eu estou te acusando para a lei, com a lei, mas a lei também está refletindo sobre mim. Então, alguma vez eu posso falar que alguém é corrupto, mas quando eu faço o meu imposto de renda, eu arrumo um jeitinho de sonegar. A lei é a lei. A lei é igual. A lei é imparcial. Agora, como é que eu trabalho com a lei? Por isso, a lei, ela não pode ser uma arma, ela tem que ser, sobretudo, um espelho. É como quando Jesus fala, né, você está falando do cisco que está no olho do Otávio aqui, mas eu não estou vendo a trave que está no meu olho, né? Parece até grosseiro aquilo, mas é justamente isso que está falando aqui. Então, esse era o caso daqueles líderes religiosos naquele momento, né?
Quem sempre carrega pedras consigo, raramente olha para o seu próprio coração, olha para o seu próprio umbigo. Conhece gente que está sempre com pedra na mão? Está sempre pronto para agredir, para atacar? Uma pergunta válida para nós hoje. Da forma que somos hoje estimulados diuturnamente em apoiar os iguais e odiar os desiguais, será que nós também não estamos correndo o risco de deixarmos de ver a lei como um espelho que no fundo nos confronta, que possibilita que nos avaliemos o nosso próprio coração? Eu pensei muito nisso nessa semana e me vi muito identificado muitas vezes com essas verdades sobre o julgamento humano. Mas eu queria pular para o outro lado, as verdades sobre a graça divina, que eram aplicadas de forma prática e tão maravilhosa por Jesus, não é? Então, a graça divina, antes de tudo, ela não é baseada em justiça. Você pode achar estranho essa afirmação. Porque qual era a justiça nesse caso? A lei fala para não adulterar, e que se um casal fosse pego adulterando, pedra neles. Se Jesus cumprisse a lei ali naquele momento, o veredito era: ela é culpada. Mas a graça é mais do que isso. Por isso a graça a gente costuma dizer que a graça é favor imerecido. Imerecido. E isso é o centro, o cerne do Evangelho, né? Porque a palavra fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. Porque nenhum de nós é bom o suficiente, nenhum de nós consegue. E a única maneira da gente poder ser aceito por Deus é pela graça, não pela justiça, né? Você pode dizer que tem um juiz que ele olhou para uma pessoa que era culpada. Vamos pegar uma coisa simples, uma multa. E aí, de repente, vocês já me viram falando várias vezes isso. Então, o que é misericórdia? Misericórdia, sei lá, tem alguma brecha na lei, o juiz olha para você e fala: coitado, se essa pessoa for pagar essa multa, a vida dele ou dela vai se tornar um inferno. Então eu vou usar de misericórdia, eu vou usar da minha prerrogativa e vou abonar aqui, está liberado da pena, não é? Mas a graça vai um passo além. Além de perdoar da pena, ela acolhe para dentro. A gente costuma dizer que essa é a graça de Deus, que não só perdoa os nossos pecados, pelo que Jesus conquistou na cruz, com o seu sangue, que lavou os nossos pecados, mas Deus ainda na sua graça nos acolhe e nos chama a sermos filhos. Amém? Nos chama para sermos da família. Isso é graça. Portanto, é um favor imerecido. Por isso, em João 3,17, naquela conversa tão famosa que Jesus teve com Nicodemos, depois do versículo que todos deveríamos conhecer, de João 3,16, o 17 fala assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele, e por meio dele. Amém? Então Jesus estava ali naquele momento, exercitando essa graça, diante daquela situação. Mas a graça também é sabedoria pura de Deus. Sabedoria pura de Deus. Porque quem poderia fazer isso? Quem poderia ter um plano desse? Aquelas pessoas que ingenuamente ou maldosamente dizem que isso daqui foi feito por homens ao longo dos tempos, os homens criaram um conto da carochinha, e esse conto da carochinha está registrado aqui na Bíblia. Pensa em alguém que ia ter uma ideia maluca dessa. O próprio Filho morrer, pagando pelos nossos pecados, e nós sermos aceitos de volta ao convívio desse Deus, desse rei, não é? Quem ia ter uma ideia maluca dessa?
se não fosse sabedoria de Deus, a própria sabedoria de Deus. Por isso eu coloco aqui, sabedoria de Deus, pois Deus enviou o seu Filho justamente por isso, a nossa presença. Mas eu queria seguir algumas características mais da graça que tem a ver com esse texto que a gente está lendo aqui. E essa quarta verdade sobre a graça é que a graça sabe esperar. Sabe esperar. Já percebeu isso? Você ora por uma coisa, ora. Será que Deus não está me ouvindo? Será que Ele não quer me fazer essa graça? Ele não quer conceder isso que eu estou pedindo há tanto tempo? Mas Deus sabe o momento certo. Ele sabe o passo certo. Ele sabe a forma certa. E aqui a gente pode ver que Jesus não reagiu com pressa naquela situação, né? O versículo 3 diz para a gente, o versículo 6, perdão, a segunda parte do versículo 6, fala que os homens fizeram, levaram aquela mulher, falaram todo aquilo, e o Senhor o que acha? E Jesus ali se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Fingiu que nem tinha escutado. Ele não reage com pressa. E o silêncio de Jesus, muitas vezes, fala mais alto do que a acusação daqueles homens. E ao ficar escrevendo no chão com o dedo, sem responder, ele consegue pelo menos uma coisa, tem uma virtude. Ele consegue conter o ímpeto daqueles homens, que tiveram que reter suas pedras por algum tempo, esperando, né? E muitos perguntam o que Jesus estaria escrevendo no chão naquele momento. Será que Jesus estava escrevendo os 10 mandamentos ali? Ou será que ele estava escrevendo os pecados que ele olhava para aqueles homens e com a sua sabedoria sabia que eles estavam cometendo? Estava ali escrevendo. Ou será que ele estava apenas ganhando tempo e fazendo como Davi testemunhou aqui para a gente? Ele estava simplesmente orando a Deus naquele momento, enquanto ele enrolava ali, fingindo que estava escrevendo, pedindo a sabedoria de Deus naquele momento para responder. E é interessante, abrindo um parênteses aqui na minha própria linha de raciocínio, muitas vezes a gente peca por não fazer isso que aparentemente Jesus fez. Dá o tempo certo, esperar e pedir para Deus sabedoria. Tiago fala que todo aquele que pede sabedoria a Deus, Ele dá livremente. Se você tem falta de sabedoria, se a gente está encarando uma situação difícil e não sabe como responder, peça a Deus, peça a Deus. Pode ser isso que Jesus fez naquele momento. E a resposta de Deus foi tremenda, como a gente sabe, né? Então, outra coisa aqui, e aí a gente vai ler esse pedaço do texto, que a graça divina não relativiza o pecado. Jesus não passou pano para aquela mulher, se a gente parar para pensar, mas ela preservou a dignidade dela. Os versículos 7 e 8 falam assim: visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Voltou para o método silêncio e deixou que a poeira baixasse, deixou que a ficha caísse. Os mais antigos me entendem, os mais novos nem sempre. Que a ficha caísse, né? Tlim! E com certeza a ficha caiu para aqueles homens que estavam ali escutando. E o texto continua então dizendo que os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Interessante esse detalhe que os evangelhos trazem, né? Que eles foram começando com os mais velhos saindo um por um. E eu, como um cara de mais de 30 anos, fico olhando para isso e falo, eu acho que eu tive mais tempo de pecar do que o Davi, por exemplo, para não ir muito longe, né? E eu acho que se a ficha caiu realmente para aqueles homens ali, e ali no meio deles a gente tem que pensar que existiam só escribas,
mas que existiam também líderes do Sinédrio, existiam lá os caras, não, eu quero ir lá. Imagine a cena, os soldados tantos foram tentar trazer Jesus e não conseguiram. Então falaram, quero ver se ele vai me enganar. E foram lá. E do mais velho para o mais novo, eles foram largando suas pedras e saindo um a um, até que ficou só Jesus e a mulher em pé, ali no meio do pátio. O que a gente pode ainda dizer como uma verdade sobre a graça divina? É que ela não absolve apenas para acomodar a situação. Ela não é porque alguma coisa está na cultura que Deus vai abrir mão dos seus princípios e dos seus valores. Aquilo que a Bíblia defende milenarmente e que é sabedoria, a gente sabe disso. E aí, de repente, vai acomodar uma situação para ser inclusiva, por exemplo. Não é? E é interessante porque ela não absolve para acomodar, mas absolve para transformar. E essa é a diferença que eu queria deixar aqui. O texto segue, o finalzinho desses versículos que a gente leu, dizendo assim, então Jesus pôs-se de pé e perguntou aí para a mulher, não tinha mais ninguém ali, mulher, onde eles estão? Onde estão eles? Os que te acusavam, algumas versões falam, ninguém a condenou? E ela responde, ninguém, Senhor, ninguém. Declarou Jesus, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. Porque Jesus aqui estava declarando aquilo que ele tinha falado para os Nicodemos, né? O Filho do Homem não veio para condenar, ele veio para salvar. Mas a história não termina aí, né? E aí ele vai então e ele dá o que é correto. Ele fala, agora vá e não peque mais. E não peque mais. E eu estou mudando aqui, da versão da NVI, porque a NVI é a única que fez aquela viagem, todas as outras versões têm alguma variação disso. Agora vá e não peque mais. Nós não somos chamados, Deus não nos acolhe, Deus não nos inclui, simplesmente para sermos acolhidos e continuarmos pecando da mesma forma. Continuarmos com o nosso coração longe dele da mesma forma. Ele nos acolhe realmente para fazer uma transformação no nosso coração. É isso que Deus quer. E é essa a vontade de Deus. Por isso eu já indo terminar, e hoje aparentemente a gente vai terminar cedo, estou colocando ali, vá e não peque mais, é um convite para uma nova vida em Cristo. Não importa quanto tempo a gente tenha de cristão. Muito longe de ser um convite à licenciosidade, o perdão que Jesus deu para aquela mulher, a uma vida sem regras, a graça é um convite a uma vida transformada. Em vez de uma recompensa para quem é certinho, eu lembro de um tradutor que traduziu Tim Keller uma vez que ele veio aqui no Brasil, ele falava, que se você faz tudo certinho, então a graça é uma recompensa para quem faz tudo certinho? Não. Na verdade, a graça é um resgate para quem se perdeu. Para quem de repente está no caminho e fala, Deus, eu não sei mais onde eu estou. Ou para aquele que pecou, sabe que o sangue de Jesus pode perdoá-lo, mas não se perdoa a si próprio. Já se sentiu assim algumas vezes? A gente sabe o que fez. Talvez ninguém saiba, mas você sabe. Quando você faz, no final do dia, como os americanos gostam de dizer, no final do dia, quando você entra no seu quarto, você abraça o seu travesseiro, você sabe o que o seu coração fez. E muitas vezes a gente mesmo não se perdoa. Quantas vezes eu me peguei pedindo perdão a Deus por uma pisada na bola que eu faço, mas depois eu peço e eu sei tecnicamente que Ele me perdoa, porque o sangue de Jesus não precisa morrer de novo
para que o sangue dele me salve de novo. O sangue de Jesus cobriu os meus pecados, que eu já confessei, que eu tinha antes da minha conversão, e ele é suficiente para cobrir os pecados, daqueles pecados que eu ainda vou cometer. Mas é difícil isso para mim. E talvez seja difícil para você também. E muitas vezes a gente vive esse dilema. A gente acaba vivendo uma vida cristã menor, porque a gente fica angustiado com a nossa própria culpa, com a nossa própria falta de perdão. E eu queria dizer para você nesse momento, que foi justamente para isso que Jesus veio. Foi justamente para isso que Jesus morreu. Porque Ele quer te buscar onde você está. Eu estou me sentindo, não sei se você já, estou abrindo parênteses aqui. Tem algumas conferências que a gente participa que está falando um gringo, por exemplo, né? Está falando em outra língua, um gringo com todo respeito, nossos amados irmãos, né? E aí todo mundo está com aquele fone de ouvido e lá no fundo tem os intérpretes, né? De vez em quando cada uma num idioma e tal. Então mesmo que você está escutando aqui, teu coisa, mas você está ouvindo a voz da mulherada ou dos homens que estão lá, ou dos intérpretes que estão falando por cima e tal. Eu me sinto assim com o Theo de vez em quando. Ele está falando. Então, fecha parênteses. Ele está falando a língua dele lá, ele está traduzindo, tá? Então desliga dele. Não é verdade? Já se sentiu assim? Então, é um resgate para quem se perdeu. Não é apenas perdão, é revelação. O alcançado passa a enxergar a si mesmo e a Deus com mais clareza. A mesma graça que perdoa é a que ilumina a consciência. E talvez a graça de Jesus naquele momento não tenha só alcançado a mulher pega em adultério. A graça de Jesus alcançou aqueles homens também, aqueles religiosos políticos, porque eles também foram alcançados. E a graça os iluminou naquele momento, a ponto de eles terem um vislumbre nas suas próprias falhas, a ponto de pegar a pedra que estava pronta para ser atirada e eles baixarem os braços e irem saindo um por um. O pecado daquela mulher era grave, mas quantos outros pecados tão escondidos podem ser mais graves do que aquele? Essa é a graça. A mesma graça que perdoa é a graça que ilumina a consciência. Exatamente como aconteceu com aqueles homens. Mas mais que todas essas verdades maravilhosas, é importante saber que a graça de Deus, ela é uma presença constante na vida do crente. Ela não aconteceu só naquele dia que ela nos iluminou e nós aceitamos a Cristo. Ela é uma presença constante, atuando no nosso caminho, a cada dia, de forma que quem foi alcançado pela graça pode caminhar sem medo do fim. A gente não precisa temer a morte. Já falei disso muitas vezes. Talvez quando eu falo disso, alguns me mal interpretam, parece que eu estou apontando o dedo para vocês. Não, eu estou apenas parodiando Paulo, não é? Paulo tinha tanta consciência que a graça estava com ele sempre, que ele falou, se eu morrer, eu vou ver Jesus antes. Isso dá uma liberdade para a gente, dá um descanso. Então, como você se sente com relação a isso? Gostaria de desfrutar dessa graça de uma forma mais verdadeira? Já tem desfrutado? E eu queria terminar fazendo apenas uma citação. Eu gostaria de lembrar de uma pessoa que eu já comentei algumas vezes, mas você tem o direito de não lembrar. O nome desse homem é John Newton. John Newton. John Newton era um marinheiro britânico. E ele acabou se envolvendo em tráfico de escravos. Ele foi capitão de navios negreiros. Ele ia para a África e arrastava das praias pessoas, jovens, moças, rapazes, e punha naquela galera e levava. E ele disse que ele não tem
orgulho das coisas que ele fez. E num dia ele chegou a confessar que ele pegava aquelas meninas, as moças mais bonitas que eles tinham pego para escravo, para levar para a Inglaterra, e ele levava para o convés e estuprava aquelas moças. Esse era o John Newton. Mas um dia o John Newton foi pego por Deus numa grande tempestade, e o navio dele quase foi a pique, e naquele momento ele iniciou uma jornada espiritual, se convertendo ao cristianismo e abandonando gradualmente o tráfico. Ele não abandonou assim, mas diz que ele foi abandonando até se tornar, na verdade, um pastor anglicano e defensor do fim da escravatura. E esse homem escreveu um hino que talvez, pelo menos nos países de língua inglesa, né, o hino mais conhecido e mais tocado no mundo inteiro, que é Amazing Grace, que é a graça maravilhosa, né? E só para, talvez você nunca, infelizmente eu não entendo porquê, e eu não me senti capacitado até hoje para fazer isso, né? Nunca existiu uma tradução, uma versão brasileira que tivesse aos pés desse hino em português. Por isso, ele fala só 3 frases, ele fala assim, né? Quando ele fala Amazing Grace, how sweet the sound, the saved wretch like me, né? That saved. Graça maravilhosa, quão doce é o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Estava cego, mas agora vejo. Essas são as frases de começo. E lá no final, em algum momento do hino, ele fala: foi a graça que me trouxe seguro até aqui, e a graça me conduzirá ao lar. Logicamente que ele estava falando da graça ao lar celestial. E a mesma graça que salvou John Newton, que alcançou John Newton, é a mesma graça que alcançou aquela mulher, a mulher da passagem que a gente viu hoje, né? E continua salvando pecadores como eu e como você. No final da vida do John Newton, ele deixou registrado uma coisa. Ele fala que ao final da vida, já idoso e debilitado, Newton deixou registradas essas palavras. E ele disse assim: minha memória quase se foi, mas 2 coisas eu me lembro bem: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. Como você interpreta isso na sua própria realidade? Eu olho para isso e me vejo. Espero do fundo do meu coração que você olhe para isso e se veja também. E que saiba que esse grande Salvador te ama. E te ama tanto que Ele quer ainda te transformar. Ele fez tudo isso, Deus, Jesus, para que nós possamos experimentar essa graça, que não nos condena, mas que nos transforma. A pergunta é: você quer se deixar transformar? Fecha teus olhos, vamos orar. Ore comigo agradecendo a Deus por Jesus, por sua maravilhosa graça. E se, por acaso, você andou muito distante de Jesus, talvez hoje seja o dia de falar: Senhor, eu reconheço que sou pecador. Vamos orar? Pai querido, do fundo do coração, nós te agradecemos por Jesus. Jesus ali naquela manhã, bem cedinho, quando aqueles
líderes religiosos e políticos levaram aquela mulher diante dele. Ele tinha muitas opções diante dele, mas ele resolveu usar aquela que nos ensinasse melhor, que nos ensinasse a graça de Jesus, a tua graça, Pai, que nos alcançou um dia. E nesse momento, Senhor, nós queremos dizer, nos ensina, Senhor, a viver essa graça. Nos ajuda a tirar as pedras que estão, essas pedras imaginárias, Senhor, que nós carregamos nos nossos bolsos ou nas nossas bolsas, porque não é o que o Senhor espera de nós. Aqueles, Pai, entre nós que carregam culpas, que hoje seja o dia que eles entendam, Senhor, que o Senhor não os condena, como Jesus não condenou aquela mulher, mas o Senhor fala, a partir de hoje, não peque mais, e busque força em mim, assim como John Newton, Pai, apesar de tudo que tinha feito, encontrou força em Ti, para mudar a vida, Senhor, e ser uma bênção para muitas gerações. Transforma cada coração aqui, Senhor. Mostra-se presente. Santo Espírito de Deus, faz a Tua obra. Exercita a Tua graça em cada vida. Em nome de Jesus. Amém.